O Rio Grande do Sul bate recorde de jovens eleitores com menos de 18 anos a votar nas próximas eleições. Mulheres crescem na ocupação de cargos públicos em municípios gaúchos. Como ficou o calendário da URGS depois da pandemia? A 300 quilômetros de Porto Alegre, um museu guarda raridades sobre rodas e encanta frequentadores. Esse é o Jornal da SPM, informação em qualquer tempo e espaço. Começa agora a nossa edição. Fique com a gente! Após campanha na internet realizada pelo TSE e com a participação de famosos, o Rio Grande do Sul bate recorde de jovens com 16 e 17 anos aptos a votar nas próximas eleições. Confira na reportagem. Até setembro do ano passado, o Rio Grande do Sul, assim como o país inteiro, registrava recorde negativo entre os jovens de 16 e 17 anos com o título de eleitor regularizado. Era um pouco mais de 23 mil. Após campanha do TSE realizada na internet e com a ajuda de perfis de famosos, os números melhoraram e agora são mais de 65 mil jovens gaúchos aptos a votar na próxima eleição. Em 2018, deputados se elegeram com pouco mais de 15 mil votos, o que significa que apenas os votos dos jovens podem garantir uma cadeira no Legislativo do Rio Grande do Sul. Mas afinal, os jovens estão engajados e atuantes na política? Eu vejo que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo uma grande mobilização nas redes sociais. E isso é muito bacana, porque os jovens, as pessoas mais novas, estão ligadas às redes sociais. E eu vejo que isso é muito bacana. Mas ainda assim eu vejo que existe um grande desinteresse e isso é bem preocupante. Eu acho que a galera não está muito engajada, por mais que deveria estar. Mas eu acho que é muito importante estarem mais engajados e fazer o seu título, porque é uma pontinha de esperança, querendo ou não, para mudança. Esta especialista em análise histórica e política considera que os jovens têm potencial de mudança a partir de novas ideias. Tem um impacto no voto, é importante a gente destacar isso. E é importante também o jovem participar da política, obviamente porque pode trazer novos temas, Pode trazer novos temas, pode ingressar em partidos novos. Quer dizer, essa releitura da política que é perfeitamente adequada e que o jovem pode trazer. Então é importantíssimo, importantíssimo. O mês de junho marca o início do ano letivo da URGS. O calendário ainda está desajustado por conta da pandemia e parece que vai levar um tempo até se ajustar. Os estudantes que ingressaram na URGS no ano de 2022 ainda não iniciaram suas aulas. Isso porque, devido à pandemia, o calendário da universidade está atrasado, fazendo com que o primeiro semestre se inicie apenas no dia 13 de junho, que envolve uma série de complicações para os semestres seguintes. O presidente da Câmara de Graduação, João Neto, explica como funcionou o planejamento do calendário. Bom, tendo o retorno presencial, diminuir ao máximo o intervalo entre períodos letivos, no sentido de recuperar aqueles 6 meses do ano civil que ficamos parados em 2020. Então, não poderia, nem que quisesse, fazer matrícula antecipada, alguma coisa, eu não conseguiria reduzir mais do que estamos reduzindo, porque eu tenho condições sanitárias e condições legais, de lei trabalhistas que exigem esse intervalo mínimo entre semestres. O período de férias entre os semestres deve manter uma média de 25 dias, além do intervalo do fim de ano, quando as aulas param para o Natal e retornam no dia 15 de janeiro. Todas essas questões influenciam não apenas neste ano, mas também nos próximos. Dessa forma, os estudantes e toda a comunidade universitária terão de se manter pacientes por um tempo, pois levará no mínimo 3 anos até que o calendário se adeque ao normal. Depois de 2 anos com aulas online, as atividades na Casa de Teatro de Porto Alegre voltam a ser presenciais. Durante a pandemia, diversas atividades foram paralisadas. Uma delas, as aulas de teatro, que aos poucos vem retomando a sua normalidade. Depois de 2 anos de aulas online, os alunos de teatro finalmente começam aos poucos a retomada ao presencial. Uma das áreas mais impactadas nesse surto de Covid-19 começou a respirar novamente, mas ainda com diversos desafios e barreiras a serem superadas. Viemos até a Casa de Teatro para entender as dificuldades e novidades neste novo normal para alunos e professores. Francine começou o curso de formação de atores nessa retomada das aulas e lembra como foi o impacto para ela e seus colegas nas primeiras semanas. A gente ficou muito tempo sem fazer teatro, E sem viver disso, assim. Então, claro que a gente volta tenso. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Fiquei muito tempo sem fazer, não sei mais fazer. Sim. Eu tinha isso, assim, eu não sei mais fazer nada. E aí, na primeira semana que foi soltando, assim, eu fui vendo, deixa eu buscar aqui as emoções, ou vou pegando o que eu sabia de antes.
E é isso, assim, as vivências eu acho que vão trazendo muita experiência pra gente. Mesmo voltando aos palcos, alunos ainda precisam lidar com algumas restrições. Zé Adão é ator e professor na Casa de Teatro, e essa nova realidade impactou também o seu processo com os alunos. É um desafio bastante, a gente fica suado, acontece essa loucura, máscara cai no meio do exercício, mas tá tudo certo. O importante é voltar e fazer direito as coisas. Mas essa volta trouxe vida e luz para a arte, que foi tão importante para as pessoas durante o período de isolamento. A arte salva. Nunca esqueçam disso. Nessa pandemia, além da vacina, a arte salvou. E é no interior do estado, a cerca de 300 quilômetros de Porto Alegre, que visitamos o primeiro museu de carros do município de Getúlio Vargas. Eu conto para vocês essa história. É aqui na rodovia 135, no município de Getúlio Vargas, no interior do Rio Grande do Sul, que está localizado o Museu de Relíquias Siqueira. De moedas antigas a aviões, a galeria reúne uma série de artigos únicos que vamos conferir agora. O Museu de Relíquias foi inaugurado em 8 de dezembro de 2008, sendo o primeiro museu de carros do município de Getúlio Vargas. O colecionador Diolindo Siqueira começou a sua trajetória no mundo das antiguidades, restaurando modelos da década de 20. Faz uns 15, 20 anos já que eu sempre adorei esse carro antigo e coisa, e eu fui acumulando veículo, que chegou um ponto que não deu mais para ter lá em casa, né? Eu tive que abrir um espaço aí para ter essas coisas, né? E a galeria também é espaço para memórias saudosas, como relembra agora o seu Siqueira. Uma menina que eu levei um fusquinha para ela lá em Porto Alegre, na verdade em Novo Machado, ela quis trocar o cabelo dela por um fusca. E daí eu acabei levando ela para lá, e daí eu tenho essa reportagem aí que a Cristina Ranzolin veio filmar. Aberto ao público todos os dias da semana em horário comercial, o museu deixa sua marca como um importante legado cultural para a cidade de Getúlio Vargas. Com o frio chegando mais cedo no Rio Grande do Sul, será que as máscaras vão retornar? Desde que os governos estaduais começaram a flexibilizar o uso de máscaras em locais fechados, a população vem se adequando aos poucos a voltar à rotina e à realidade que tínhamos anteriormente. Daniel está morando na Itália e conta como os governos estão se portando por lá. Mas aqui as pessoas já não usam mais mesmo. Aí, isso em Milão, grande cidade. Quando você pega as cidades menores, os comunes em volta, as pessoas usam. Porque as cidades menores, que tem seus 35 mil habitantes, Milão tem mais de 1 milhão, se eu não me engano, 2 milhões de pessoas. Quando você olha as cidades em volta, que tem 35, 70 mil habitantes, tem uma população mais velha. Então, a população mais velha usa. E aí, todo mundo que mora lá acaba usando, por conta da população mais velha, né? Que foi a mais afetada na Itália pela pandemia. Aí, comparando com outras regiões, recentemente eu fui para Nice, né? Que fica na França, e é bem pertinho da divisa com a Itália. Em Nice, ninguém usa máscara mais para nada. Com a alta taxa de pessoas vacinadas, o número de mortes pela Covid-19 vem caindo a cada dia, e a esperança de retomarmos a rotina que vivíamos antes do dia 11 de março de 2020 é cada vez maior. Fabrício Mota, que é pediatra e infectologista, nos conta o que acha sobre a flexibilização do uso de máscaras. O frio sempre piora a doença respiratória viral, porque ele aumenta a nossa... A gente fica mais em casa, fechado, a gente não abre as janelas, porque abre a janela vem o frio, então as pessoas tendem, seja no trabalho, seja no seu domicílio, as pessoas tendem a fechar as janelas, né? Então, se a gente tem um estado do Rio Grande do Sul, um aumento do número de casos da Covid, o correto seria a gente aumentar a nossa proteção, né? Então, daqui a pouco passa 2, 3 meses, começa a diminuir bastante o número de casos, a gente pode aliviando as medidas de proteção. Então, o momento de usar ou não usar depende muito do número de casos. Por mais que as mulheres sejam maioria na população brasileira, poucas ocupam cargos públicos. Mas em alguns municípios esse cenário já está mudando. As mulheres representam mais de 51% da população brasileira, mas ocupam menos de 16% dos cargos eletivos municipais. Segundo o Índice de Gestão Municipal Áquila, Floriano Peixoto, que fica no norte do Rio Grande do Sul, é o município com mais representatividade feminina do país. Dos 9 vereadores, 7 são mulheres. O
processo vem melhorando ao longo do tempo. Se a gente comparar a década de 90 com 2010, 2020, o número de mulheres eleitas está aumentando. Nós estamos aumentando o número de mulheres vereadoras, o número de mulheres prefeitas, mas numa curva que poderia ser muito melhor, muito maior. Nós vamos muito devagar, muito acanhadas. Eu acho que isso tem muito a ver com a questão política, do universo político, ter uma percepção que ele é mais masculino. Para alterar este cenário, algumas mudanças já estão acontecendo, buscando assim incentivar a participação das mulheres. O Tribunal Superior Eleitoral está colocando algumas considerações de 30% de reserva do fundo partidário para as candidatas e 30% das vagas para assembleias legislativas, Câmara Municipal, Câmara de Deputados, para mulheres. Então, isso incentiva a participação das mulheres. Entre as capitais, Porto Alegre se destaca e aparece em primeiro lugar com quase 29% de representatividade feminina nos cargos eletivos, seguida de Natal e Belo Horizonte. Nós não fomos acostumadas na política, né? Nós tivemos outra educação, mas se nós ultrapassarmos essas barreiras, nós levaremos outras mulheres, abriremos portas. Esta conscientização, mesmo nós sendo o maior eleitorado, nós não conseguimos chegar lá. Talvez, da última eleição e agora, o movimento é muito grande de mais mulheres eleitas. São muitas as razões pelas quais as mulheres encontram barreiras, não só na política, como em outras áreas. Muitas vezes, a maior delas é a falta de oportunidade. Para alcançar a igualdade de gênero, a gente precisa de um trabalho coletivo e estrutural que combine mídia, família, escola, igreja, política, judiciário. Todas as instituições elas precisam estar comprometidas, porque tem que gerar mecanismos e colocar isso como uma diretriz, né, na formulação das políticas públicas. Soltura da Esperança. O Mini Zoo de Canoas devolveu mais de 50 animais para a natureza e nós vamos acompanhar. Os preparativos para a soltura começam cedo. Ao todo, 58 animais silvestres puderam retornar à natureza. São animais que chegam para nós através da comunidade, provém de outros municípios também. Solta sempre em ambientes como esse aqui, ambientes naturais, né? De acordo com a característica de cada um, comportamento, biologia de cada um. O primeiro grupo de animais foi solto na fazenda Guajuviras. O local possui cerca de 558 hectares de área preservada pelo município de Canoas. Aqui foram soltas corujas, caturritas e bentivis. Entre os principais cuidados que os biólogos precisam ter é de devolver os animais para seus locais de origem, evitando assim um desequilíbrio na fauna. Por causa disso, foram realizadas outras 2 solturas, uma no município de Nova Santa Rita e outra em Gramado. Mas nem todos podem retornar para a natureza. Animais nativos de outros estados, como saguís, animais que possuem lesões permanentes ou aqueles que se tornaram dependentes dos humanos. A maior parte dos animais que estão aqui, se não todos, são animais que acabam entrando em conflito com o meio urbano. A gente acaba, né, ele acaba servindo, digamos, um propósito de educação ambiental, para a gente conscientizar as pessoas da importância de cuidar da nossa fauna. É por isso que esses animais estão aqui. Como é a vida fora do Brasil? Conversamos com 2 brasileiras que moram no exterior e falam desse desafio. Não é segredo que a vida longe de casa tem lados positivos e negativos. Mas como é que é viver do outro lado do mundo? A Giannine tem 27 anos e há 2 se mudou para a Coreia do Sul. Ela foi para lá em função do marido, que é coreano. Atualmente ela trabalha como professora de inglês em um jardim de infância. Já a Raíssa tem 18 anos e passou a infância no Japão. Ela retornou ao Brasil ainda adolescente e há cerca de 3 meses regressou ao país em busca de novas oportunidades de emprego. A qualidade de vida aqui, ela é melhor que no Brasil. O salário é mais alto, a comida é mais barata, porém o aluguel, moradia é muito caro. Então a gente trabalha mais ou menos metade do mês para conseguir pagar o aluguel e o resto a gente trabalha para conseguir comprar as coisas do nosso dia a dia. Eu amo a segurança que esse país me transmite, no sentido de poder caminhar de noite, poder sair de casa mais tarde, sabe? Poder comprar as coisinhas que eu quero, que quando a gente tá no Brasil, até no supermercado a gente se sente presa, porque é tudo tão caro que parece que você sempre tem que estar ali
cuidando muito com o que você vai comprar, fazer, falar, sabe? Apesar de serem países diferentes, as impressões acerca do preconceito são muito similares entre as brasileiras. Eu já sofri preconceito aqui não por ser latina, mas por ser estrangeira. Coreanos ainda têm uma mentalidade muito fechada quanto a estrangeiros. Acontecem várias coisas no metrô, algumas pessoas xingam, mas é normalmente pessoas de mais idade. Os mais novos não fazem isso. Eles sempre vão tratar grosso na hora da fala. Então, só que aí quando eles percebem que eu sei falar bem, que eu domino a língua, aí eles já mudam o comportamento comigo, sabe? Além do preconceito, ambas frisaram muito a questão das longas jornadas de trabalho e da rotina corrida. Por outro lado, a qualidade de vida e o poder de compra são atrativos que fazem com que cada vez mais brasileiros imigrem em busca de novas oportunidades. Para a maioria da população, a noite é hora de descansar e recuperar as energias. Para outros, é quando o trabalho começa. Não tem nada melhor do que chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho e ter uma boa noite de sono. É isso que acontece com diversos brasileiros, porém a realidade nem sempre é essa. Segundo o governo federal, aproximadamente 20 milhões de pessoas trabalham em turnos noturnos no Brasil, um número considerado muito alto, mas também muito necessário para a forma que nos comportamos como sociedade atualmente. É impossível imaginar ficar sem serviços de saúde, segurança e até mesmo entretenimento durante as nossas noites, mas não é tão fácil para quem trabalha assim. Eliseu Quadros trabalha como porteiro durante as noites e nos contou sobre os efeitos negativos de sua rotina. O principal efeito negativo de todos, né, que a gente poderia ter, e eu acho que é geral, assim, a galera que trabalha nesse horário vai concordar, é a saúde, né? Tu não consegue manter uma alimentação correta, o horário correto, é muito difícil tu te regrar, acaba comendo fora de horário, acaba comendo coisas que não te trazem um benefício para a saúde, tu tenta fazer o máximo possível para te alimentar da melhor forma, mas é difícil. Todos esses pontos citados giram em torno de um principal, o sono. Com a troca de turnos, muitos profissionais não conseguem ter as 8 horas de sono recomendadas, como é o caso da enfermeira Letícia Ribeiro. Se fosse colocar na calculadora, e se eu dormisse todos os dias, eu acredito que dá umas 5 horas por dia. Eliseu ainda completa sobre essa questão da rotina de sono. À tarde que eu tenho de folga e à noite a gente tenta fazer alguma coisa para aproveitar a vida, porque senão daí tu só trabalha e dorme, então fica bem difícil recuperar esse sono. Eu consigo dormir uma noite de 5 horas, 6 horas, quando dá tudo certo. Sabemos que os efeitos negativos pela falta de uma rotina de sono eles são diversos, como fadiga, falhas de memória e até mesmo consequências físicas. Mas um ponto que impacta muito a vida desses profissionais é na saúde mental. Eduardo Severo trabalha num ramo um pouco diferente dos citados anteriormente. Ele é DJ, trabalha nos finais de semana e nos contou sobre esses outros pontos. O efeito negativo é mais por não poder passar os finais de semana com a minha família, com meus amigos. Eu gostaria de ter mais tempo com eles, ter mais tempo com a minha namorada, com a minha família. Por isso o trabalho desses profissionais é de grande importância e nada fácil, porque enquanto estamos dormindo, o mundo não para. Esse foi o Jornal da SPM. Produzido e apresentado pelos alunos de jornalismo da SPM Porto Alegre. A gente fica por aqui.